Olá! Então, essa aqui é a parte 2 da explicação sobre a escatologia, bem resumida e bem simples, para que todos entendam, sem muito enfeite, né? Vamos tentar ser o mais simples possível. Já falei sobre no vídeo passado, então parte 1, na verdade vamos repetir algumas coisas, mas eu vou tirar aquela primeira parte que eu fiz no vídeo anterior, né? Explicando sobre a veracidade da Bíblia e tal, sobre também achados arqueológicos que eu expliquei ali, mas o que as pessoas mais perguntam hoje, que querem saber de qualquer jeito, que está muito na moda, né? Está na moda a questão do Apocalipse, saber se o anticristo já está por aí ou se nós vamos vê-lo, né? Também sobre o arrebatamento, o juízo final, o Armagedon, essas coisas. Então é o seguinte, tem gente que acha que simplesmente dando uma lida rápida na Bíblia vai saber responder isso. Não. Tem que se aprofundar bastante, ler a Bíblia toda, estudar vários livros da Bíblia, estudar, né? Para chegar às conclusões com muito cuidado e muita pesquisa, né? Cuidando, porque na internet tem muita mentira, né? Tem que saber pesquisar em bons sites e em lugares confiáveis também, se a pessoa quiser fazer uma pesquisa online, né? Porque há muitas confusões e muita heresia, né, sendo pregada por aí, né? Então as pessoas fazem a pergunta, viveremos com o anticristo? Há duas respostas aí, sim e não. Às vezes as pessoas não querem conhecer a Bíblia, elas só querem a resposta, né? Então, sim, viverá com o anticristo, quem não for salvo no momento do arrebatamento vai ficar aqui e vai conviver, infelizmente, sofrer muito, e se quiser salvar sua alma, vai ter que dar seu sangue, né? Vai morrer porque não vai fazer aquilo que o anticristo quiser, então vai dar a sua vida, não negando a Jesus. Mas aquele que for arrebatado, então, e participar da primeira ressurreição, que será ao mesmo tempo, arrebatamento e primeira ressurreição, não vão participar aqui da grande tribulação, não estarão convivendo com o anticristo, né? E aí uma heresia muito grande, que as pessoas acham que estão confusas, né? Esperando ver o anticristo para esperar que acabe tudo. Isso daí é um grandíssimo erro, não é isso que nós esperamos. Nós não esperamos o anticristo, nós esperamos a volta de Jesus, que virá nos céus, assim como está escrito lá no Evangelho, que o anjo disse, quando Jesus subiu, disse, olha, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que viste subir, ele voltará assim como para o céu vistes ir, tá? Só que nessa primeira ressurreição, onde haverá o arrebatamento juntos, como fala em Tessalonicenses, né? E Coríntios também fala sobre a volta de Cristo. O que vai acontecer? Jesus vai voltar, só que nesse arrebatamento, Jesus não colocará os pés na terra, né? Ele estará esperando nos ares, como está escrito, né? Está escrito isso, que ele esperará nos será o encontro da noiva com o cordeiro, né? Quando então houver o arrebatamento, então começará a grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, e nesse período aqui que nós vamos subir, haverá a festa no céu e as bodas do cordeiro, que durará 7 anos no céu, enquanto haverá a tribulação na terra, certo? Mas quando começa, como que a gente sabe disso? Então, vendo várias passagens bíblicas, né? Primeiro, o que nós temos que entender é que na Bíblia há profecias paralelas, né? Existe a profecia para os judeus, que eram hebreus, depois mudou, hoje chama-se judeus, né, por causa de Judá, hebreus por causa de Hebron, no lugar lá. E então, as profecias, muitas profecias são para eles. E, ao mesmo tempo, tem muitas profecias que são para os judeus e que também pode ser usada espiritualmente para nós, né? Então, nós estamos no período da graça, esse período da graça é para todo aquele que crê, mas é um período que não é contado naquelas 70 semanas de Daniel. Não, quando você quer entender essa contagem do final dos tempos e todos esses acontecimentos, você tem que ler o livro de Daniel, é um livro totalmente importante. Então, no capítulo 9, lá que fala das 70 semanas, ali vai explicando, capítulo 9, quando o anjo vem falar com Daniel, ele explica bem direitinho, né, a questão das semanas. Cada semana, então, significam 7 anos, né? Então eu quero ler umas passagens aqui. A primeira passagem que eu quero ler, na verdade, para mostrar que há profecias que são para os judeus. Um exemplo disso é em Ezequiel 5,12, onde fala assim, quando Deus ficou enfurecido com o povo judeu, ele disse que espalharia eles pelo mundo.
né? Então lá em Ezequiel 5,12 diz assim: uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás deles. Desembainharei, é difícil falar essa palavra, a espada atrás deles. Então veja, isso tudo já aconteceu, infelizmente. É triste de ver isso que aconteceu com os judeus. Eles são, na verdade, todo um símbolo das coisas de Deus, e quando você ouviu falar que o nazismo perseguiu os judeus, morreu 6 milhões de judeus, 3 milhões de crianças, e foram torturados, perseguidos e mortos, se cumpriu essa passagem aqui, né? Então, quando lá eles, diante de Cristo, diante de Pilatos, que estava para crucificar Jesus, e eles disseram, solta Barrabás e prega Jesus na cruz, e aí o Pilatos disse, eu lavo as minhas mãos para que não recaia a culpa desse sangue nas minhas mãos. Aí o povo judeu gritou assim, que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então isso foi algo muito grave. Bênção e maldição são coisas sérias. Por isso que quando Jesus estava carregando a cruz e as mulheres começaram a chorar, Jesus disse, não chorai por mim, chorai por vós e por vossos filhos, né? Porque eu quis recolher vocês como uma galinha recolhe os pintainhos embaixo das suas asas, mas tu não quisestes, né? Então aí eles tiveram essas profecias de maldições que vieram de justiça para purificar, né? E aí também tem as profecias no mesmo livro de Ezequiel e em outros livros também, dizendo que depois Deus os recolheria novamente e faria eles voltarem para a sua terra de Israel. Que aconteceu isso, né? Quem conhece um pouquinho da história sabe que no ano 70 da nossa era, foi destruída Jerusalém pelo imperador Tito, imperador, filho do outro Tito, né, imperador também, e no ano 70 destruiu Jerusalém. Então foi a segunda destruição de Jerusalém, né? A primeira destruição pelos babilônicos, depois o rei persa deu a ordem para reconstruir, né? E daí a segunda reconstrução, então, aconteceu depois, a segunda reconstrução, depois teve a segunda reconstrução, o próprio Herodes, né, construiu os muros da cidade, né, e tal, mas, e hoje nós, ficou sem sacrifício, sem todos aqueles rituais, e agora eles estão prestes a reconstruir o terceiro templo. Mas o que é interessante é que para entender a Bíblia nós temos que entender que há sempre profecias paralelas para os judeus e para nós, os gentios, né? Então isso é uma coisa que vai, como se diz, por toda a Bíblia acontecendo, né? A gente fala para os judeus e nós, os gentios, é até interessante, porque quando a gente faz teste de DNA, como eu fiz, por exemplo, no nosso sangue tem sangue judeu, dos judeus, né? Como eu fiz o meu teste de DNA e apareceu lá sangue dos judeus. Então, quando eles foram espalhados pelo mundo, né? Esse sangue judeu que tem no nosso sangue, principalmente no Brasil, aqui nos Estados Unidos, que quando eles fugiram da Inquisição e fugiram também das guerras e tal, e se misturou sangue aqui, são muitos desses judeus que fugiram, muitos eram sim judeus, seguindo as suas práticas, e outros eram judeus convertidos ao cristianismo, porque os judeus que seguiam suas práticas rígidas não podiam casar com outros judeus, né? Quer dizer, não podiam casar com quem não fosse judeu, né? Mas quem se convertia ao cristianismo já não tinha mais essas regras, então eles se misturaram com outras nações, por isso nós, quando fazemos teste de DNA, aparece sangue de judeus no nosso sangue, né? Mas então, aqui nessa passagem de Ezequiel, mostra que eles iriam ser, como se diz, a justiça de Deus cairia sobre eles, e depois Deus faria eles voltar para sua terra, e aí ele iria reconstruí-los, e precisaria, então, que primeiro o reino deles fosse devolvido, que aconteceu em 1948, né? Que a ONU lá, encabeçada inclusive por um brasileiro, né, chamado Oswaldo Aranha, devolveram Israel para os judeus. Eles estavam sem terra, eles ficaram quase 2000 anos sem a terra deles. E aí foi devolvido para eles. Para a gente entender a escatologia, tem que entender os judeus. Não tem como, é impossível você entender a escatologia sem entender o povo judeu. Tá, tudo bem. Aí eles receberam sua terra de volta. Mas o que está faltando? Se você ler Ezequiel 37, onde fala do Vale dos Ossos Secos, que representa os judeus, que claro, também representa
a toda a humanidade na questão espiritual. Mas falando-se de nação, representa Ezequiel 37, quando fala do vale de ossos secos, que Deus manda Ezequiel dar ordem para que os ossos se voltem cada um para o seu corpo e se organizem, e depois manda que vá a pele sobre eles e manda ficar de pé. E depois sopra o sopro de vida no nariz deles. E sabe que o sopro de vida no nariz representa o Espírito Santo. Né? Então, por isso que o vento, em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu e as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, veio como um vento. E o vento representa, sim, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, né? Deus nos deu fôlego de vida e esse fôlego entra nas nossas narinas, né? Então, o anjo disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Sabe que uma expiação, ela é um sacrifício. E trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Então, veja só. Isso vai culminar com Armagedon, tá? Mas começou quando? Começou lá quando Neemias foi liberado para reconstruir Jerusalém, né? Por permissão do rei da Pérsia. E aí, aqui em Daniel 9:25, diz assim: sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, que é Jesus, haverá 7 semanas. E 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, 7 semanas, cada semana é 7 anos. Então, 7 vezes 7, 49. Então, levou 49 anos a reconstrução ali de Jerusalém. Depois, mais 62 semanas até a crucificação de Jesus. Então, são 69 semanas. Está faltando uma semana para as 70 semanas da profecia de Daniel. E essa uma semana é a grande tribulação, né? Mas e esse tempo todo que nós estamos vivendo de lá até aqui, mais de 2000 anos? Esse é o período da graça que não conta para os judeus, porque eles estão como dormindo, né? É como ali naquele vale de ossos secos ali de Ezequiel 37, eles receberam ali, os ossos ficaram de pé, recebeu pele tudo, foi organizado os corpos, mas o sopro do Espírito está faltando porque eles não aceitaram Jesus ainda, né? Então é isso que está faltando. Isso vai acontecer só depois de expiar o sacrifício, e uma expiação é algo doloroso, tá? Então o que vai acontecer? Vai acontecer o Armagedon, eles vão ser perseguidos, vai acontecer todas aquelas coisas lá que estão profetizadas no livro de Mateus 24, todos aqueles livros ali que falam do futuro, Joel, Isaías, Ezequiel, que falam do grande dia do Senhor, que é um dia de vingança, que está escrito, que ele vai vencer os inimigos, e como o apóstolo Pedro fala, que a terra terminará em fogo, né? Mas que a Bíblia também diz que um pouquinho de Jacó, o restante de Israel será salvo. E a Bíblia fala dos 144 mil, 12 mil de cada tribo, e também fala em Zacarias que ali Jesus virá e colocará os pés sobre os montes das oliveiras, e o monte se romperá ao meio e eles fugirão por um grande vale, né? E a terra se reiniciará e começará então o milênio de paz sobre a terra, que não tem a ver com a Nova Jerusalém, como eu já disse em outro vídeo, tá? Então aqui na terra haverá 1000 anos de paz, que muitas igrejas aí pregam que só eles são salvos e só eles participarão do 1000 anos de paz, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e no final haverá o juízo final e a segunda ressurreição. Então o arrebatamento, ele vem antes da grande tribulação, tá? Em Apocalipse 3:10 é bem claro quando Deus diz que nós seremos livrados da grande tentação que virá sobre toda a face da terra, a grande tribulação que virá sobre a face da terra para tentar os homens sobre a terra, né? Deus livrará aqueles que são salvos, né? Então uma coisa que nós temos que entender: para sermos salvos, precisamos receber Jesus como Salvador, nos arrepender dos nossos pecados, viver uma vida de santificação. Aquele que pecava deixa de pecar. Quando a gente fala de pecado, aqui estamos falando do pecado voluntário, não do pecado involuntário, né? Às vezes a pessoa bate o dedão ali e fala um palavrão, não estou falando disso. Estamos falando do pecado voluntário. Aquela pessoa diz: não, eu vou para a prostituição, eu vou para as drogas, eu vou para a violência, eu vou matar. A pessoa diz porque ela decidiu pecar. Isso daí é iniquidade, é pecado, e isso leva ao inferno. Mas quando a pessoa diz: Senhor, eu me arrependo dos pecados,
apaga meu passado e começa uma nova vida com Cristo, essa pessoa, ela tem a nova vida, ela recebe transformação e ela passa a viver uma nova vida. Isso é o fundamental, e esse é o número 1, né? Estamos vivendo um período difícil, de falta de amor, muito, tá? Mesmo as pessoas que se dizem cristãs estão como se estivessem dormindo, né? Muitos abandonaram a igreja, não vão mais na igreja, né? E nós sabemos que a Bíblia diz que nós não podemos abandonar a congregação, como é costume de alguns, principalmente quando vai chegando aquele dia, como fala em Hebreus 10. Nós temos que participar e vou repetir o que já disse em outro vídeo também. Tá muito na moda, fica dizendo aí que não precisa ir para a igreja. Porque fica em casa, Jesus fazia reunião nas casas, mas Jesus fazia nas casas obrigado, porque eles foram expulsos do templo e eles eram perseguidos e mortos, né? Então eles tinham que correr para lá, correr para cá e fazer os cultos nas casas. Hoje as igrejas estão com as portas abertas em muitos países ainda, por enquanto, né? No futuro serão fechadas essas portas ou será limitado, né? Mas vamos aproveitar. As portas estão abertas, escolha lá a sua igreja, participe, uma igreja que prega o evangelho genuíno de Cristo, de salvação, cura e libertação, e que Jesus voltará, e participe com os irmãos, a igreja que acredita no Espírito Santo, que busca a presença de Deus, né? É ali que você deve frequentar. Então, eu resumi aqui bem, né? Nós estamos vivendo um período da graça ainda, que esperando a volta de Cristo, o arrebatamento, que a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, se alguém marcar a data está errado, né? Nesses 7 anos de tribulação, o anticristo, que será um governante carismático, né? E que vai dizer que vai trazer solução para os problemas mundiais. Os primeiros 3 anos e meio será de vamos dizer assim, entre aspas, prosperidade na terra. O anticristo fará uma aliança com os judeus e eles vão achar que ele é o Messias, que ele veio para resolver todos os problemas, e no final, ali no meio da tribulação, 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança com os judeus, vai começar a persegui-los, né? Até que vai culminar com a terceira grande guerra, o Armagedon, né? As pessoas falam muito em terceira guerra mundial agora. Não acredito que possa haver isso, senão haverá uma destruição do mundo, né? Porque antigamente, até a Segunda Guerra, só um país que tinha, pode-se dizer assim, bomba atômica de verdade, né? As outras estavam em projeto. Agora várias nações têm bomba atômica, então é um grande perigo uma guerra mundial, né? Então agora haverá sim muitas guerras, mas a guerra mundial mesmo de verdade será o Armagedon, e daí vai reiniciar aqui, e a Bíblia diz que Cristo reinará, nós reinaremos com Cristo no milênio de paz, é o que está escrito, né? Eu não quero estender aqui, mas se acaso as pessoas quiserem um estudo profundo disso, pode avisar, pode falar, que a gente faz um estudo mais profundo, mostrando cada passagem, né? Que tudo isso que eu estou falando, eu não inventei, são coisas que estão escritas, né? Na palavra de Deus, e eu prezo muito pela fidelidade à palavra, sem vaidade aqui. A fidelidade à palavra, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Então, é isso daí, tá? O que nós temos que esperar é o arrebatamento, né? Os que ficarem vão viver com o anticristo, os que forem arrebatados não viverão com o anticristo, né? Não acredito, é a minha opinião, não acredito que a gente vá ver o anticristo, quem está aqui é salvo, não vamos ver, eu não quero ver o anticristo, né? Depois que a igreja for tirada e o Espírito Santo subir, então o diabo vai dominar, né? E o anticristo vai viver aqui por um período pequeno de tempo, são 7 anos, né? E daí ele vai ser jogado ao inferno, né? E depois dos 1000 anos de paz, o diabo será preso, né, nesses 1000 anos de paz, e no final dos 1000 anos ele será solto por um período de tempo, daí quase assim, daí haverá uma guerra, Magog, que vai tentar contra o povo de Deus, mas será vencido também, derrotado, e aí vem o juízo final e a segunda ressurreição e o julgamento final, né? Então é assim, e depois a Bíblia diz que a Nova Jerusalém descerá do céu, né? Ataviada como enfeitada, né? E haverá novos céus e nova terra. Então, muitas coisas são profundas, nem tudo a gente pode interpretar, mesmo porque o anjo disse para Daniel, essas palavras estão seladas até o tempo do fim, né? Então, nem tudo a gente pode interpretar. As pessoas tentam,
Mas quando eu falo uma coisa que não está na Bíblia, eu digo, ó, este é o meu pensamento, né? Então, esse é o meu pensamento. E a respeito das duas testemunhas que haverá no final ali também, o meu pensamento é que será Elias e Enoque, que foram os dois que subiram ao céu e não morreram, né? E a Bíblia diz que o homem está determinado a morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Então, alguns dizem que é Moisés, mas o Moisés já cumpriu a sua missão. Esse é o meu pensamento. Então, Elias e Enoque subiram, né? Não morreram, e eu acredito que eles virão, e aqui eles vão pregar, né? Vestidos de saco, provavelmente vestidos de saco, porque não terão a marca da besta, não poderão comprar e vender, mas eles terão que se vestir de saco, porque não poderão comprar roupas, né? E os sacos também são uma simbologia, né? Uma simbologia de que o povo está na infidelidade, e os profetas no passado se vestiam de saco quando eles queriam fazer jejum e mostrar que o povo tinha que se arrepender, né? Então, essas duas testemunhas, depois de fazerem também muitos prodígios, né, e eles serão mortos e ficarão 3 dias mortos, e depois eles vão ressuscitar e subir aos céus também diante de todos, né, e há muita coisa para ver sobre isso, há muitas coisas interessantes também, né, e depois tem também as trombetas do Apocalipse, tem os selos, tem tudo, cada um com um significado, né, só que daí o vídeo fica muito longo, mas depois nós vamos falar também sobre essas trombetas e essas coisas aí, vamos falar também em outro vídeo, no próximo vídeo.